Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Maiara Martins e a gente está começando mais um vídeo sobre o curso de edição de vídeo. Relembrando um pouquinho, né, o resumo da nossa aula anterior, a gente falou um pouquinho mais sobre imagem tradicional e imagem técnica, né? A imagem é uma representação, semelhança ou aparência de algo, né? Pode ser uma representação visual de um objeto através de técnicas de pintura, fotografia, desenho ou escultura, né? Então, trazendo um pouquinho mais da definição do que é imagem, mas num geral a gente sabe, era só para ficar bem explicadinho, né? Imagem tradicional são as imagens feitas de forma manual e as técnicas são aquelas que usamos de algum meio tecnológico, né? Então, essas são as duas diferenças, que uma tem um estilo mais manual e a outra tem alguma tecnologia envolvida para ser feita a imagem. E a gente também falou um pouquinho mais sobre a história, né, da fotografia, onde ela surgiu, como foi evoluindo. Quem acompanhou a última aula viu que teve uma evolução muito grande na fotografia, né, visto quando ela se iniciou e até os dias de hoje, a gente tem uma grande diferença na nossa foto, né? Então, a fotografia é uma arte antiga que vem sendo aprimorada graças a pesquisadores e graças à evolução tecnológica, né? Então, eu frisei bastante na aula anterior que se a gente tem tudo que a gente tem hoje, né, em quesito de uma boa foto, né, foi como eu citei várias vezes, hoje em dia com o smartphone a gente consegue fazer fotos incríveis, muito bonitas, consegue até fazer uma edição básica ali no próprio editor do celular, sem precisar de algum outro programa. Então, a gente foi evoluindo muito, né, com a tecnologia e os pesquisadores e chegamos ao ponto que chegamos, e isso é muito incrível. Para quem acompanhou, viu como foi essa evolução. E continuamos no bloco de gestão de conteúdos para mídias sociais, mas na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre comunicação verbal e comunicação não verbal, tá? É bem interessante, eu acho que em algumas aulas eu tinha só pincelado falando um pouquinho sobre comunicação verbal e não verbal, e finalmente chegou a dita cuja, né? Hoje a gente vai falar somente sobre isso, tá bom? A comunicação verbal e não verbal. A comunicação é o processo de troca de informações entre um emissor e um receptor. A gente já viu isso também, né? Eu falo que as aulas acabam ficando interligadas, então quando a gente ouve agora emissor e receptor, a gente já sabe na lata, né, que emissor é quem está falando, quem está transmitindo a mensagem, e receptor, como o próprio nome já diz, é quem recebe, né, esta mensagem, tá bom? A gente já falou bastante sobre comunicação, mas só dando mais um remember, porque todas as aulas estão realmente interligadas, né? Todo ato comunicativo se dá pela ação da linguagem, que podem ser definidas como linguagem verbal e não verbal. Então, a gente basicamente tem essas duas divisões, né, de linguagem, a verbal e a não verbal. Essas formas de linguagem são definidas como modalidades comunicativas. Isso significa que será necessário a ação de um emissor e de um receptor, com o intuito de receber ou transmitir uma mensagem. Então, só acontece essa troca de linguagem verbal ou não verbal quando tem duas pessoas, né, se comunicando. Por isso precisa do receptor e do emissor. Tá? Até aí acho que tá tranquilo, não tem segredo. Um dos aspectos que podem inferir nesse processo é o código a ser utilizado, que deve ser entendido para ambos. Portanto, a linguagem verbal e não verbal são componentes que fazem parte dos elementos da comunicação. Indiretamente, mas de qualquer forma, né, eles fazem sim parte dos elementos da comunicação, né? A gente já teve uma aula disso, e o código seria a maneira que é falada. Eu sempre dou o exemplo, né, do nosso idioma, da nossa língua, que no caso a gente fala português. Então, se vocês são brasileiros que falam português e eu estivesse falando inglês, né, quem não sabe falar inglês não conseguiria me entender. Então, estaríamos tentando se comunicar com o código errado. Então, mais uma vez, né, repetindo, a gente precisa estar compartilhando do mesmo código para que haja comunicação, e não é diferente na questão verbal e não verbal, né? Na verbal, às vezes, a gente consegue se comunicar com pessoas que não compartilham o mesmo código de linguagem, né? No caso, por exemplo, o português, porque a linguagem não verbal necessariamente na verdade, não são palavras, tá? Mas eu vou me adentrar mais profundamente para ela nos próximos slides. Relembrando, os elementos da comunicação, né? Da comunicação são
o emissor, código, mensagem, canal, receptor e referente. Então, né, como eu já expliquei bem bonitinho, a gente teve um vídeo só isso, emissor basicamente é quem fala, quem transmite a mensagem, código, como eu acabei de citar, né, é a forma que é passada a mensagem, né, seja por desenho, seja pela língua portuguesa, qual que é a forma que a gente está, né, comunicando. A mensagem em si, que é o que a gente quer transmitir, né, qual que é a ideia da comunicação que eu quero falar para essa pessoa. O canal é como essa mensagem está sendo passada, né, se é por via WhatsApp, e-mail, por meio da fala mesmo, uma videoaula, igual o nosso caso, né, o nosso canal é uma videoaula, que eu estou tentando transmitir a mensagem falando um pouquinho mais sobre o que é comunicação verbal e não verbal. Receptor, no caso, são vocês, né, quem recebe a mensagem. E o referente, que eu sempre falo para lembrar de contexto, né, que o referente é o contexto da mensagem, que tudo só faz sentido de acordo com o contexto que a nossa conversa, que a nossa comunicação está inserida, tá? Definição de linguagem. Né? Eu vou separando em pedacinhos para ficar mais fácil de explicar e exemplificar para vocês, tá bom? Então, a definição de linguagem é: a linguagem é qualquer meio sistêmico de comunicar ideias ou sentimentos, através de signos convencionais, sonoros, gráficos ou de qualquer tipo. Né? Na aula anterior a gente falou um pouquinho mais, né, sobre signos e sobre a semiótica, é sobre isso que fala, né? Então, a linguagem é esse processo sistêmico de compartilhar as ideias, né, por meio, né, dos signos, seja eles os convencionais ou até mesmo sonoros ou gráficos, desenhos e coisas desse tipo, tá bom? Seguindo uma escala evolutiva, é possível considerar que a primeira forma organizada de comunicação é a falada. Em seguida, com o tempo, criou-se a forma escrita e que proporcionou ao ser humano conhecer o tempo e a distância. Né? Então, o que a gente quer falar com isso? Né? Primeiro surgiu a forma falada, né? Então as pessoas já comunicavam-se por desenhos e por fala, e somente depois que foi criada a escrita. A gente viu um pouquinho isso falando, né, das artes pré-históricas, que as pessoas já se comunicavam e já se expressavam por meio de desenho nas cavernas. Mas depois, com o tempo, né, surgiu-se a escrita, que aí já ficou um pouquinho mais fácil de se entender, porque, né, os desenhos acabam sendo um pouquinho mais subjetivos, não é algo tão específico, cada pessoa pode interpretar de uma forma, mas mesmo assim, né, os estudiosos conseguiam identificar de que região, qual povo, há quanto tempo aquele desenho tinha sido feito. Mas aí, por meio da escrita, já ficou muito mais fácil deixar as coisas específicas e conseguir estudar os povos antigos, tá? Então, a escrita deu também essa possibilidade, né? Atualmente, os meios de comunicação possuem um alcance ainda maior do que as formas anteriores, graças aos avanços da tecnologia. Então, sim, né, hoje em dia é muito mais fácil a gente pesquisar, entender, saber, estudar, né, graças aos meios de tecnologia, que sempre eu falo, né, a internet é ampla e vasta, tem muita coisa para a gente aprender e conseguir estudar. Então, né, eu trago aqui vários temas nas nossas aulas, e é claro, a gente acaba se identificando mais com um do que outros. E esses temas que a gente se identifica é super bacana estudar, porque a gente está estudando uma coisa que a gente gosta, né? Então, a tecnologia ajudou principalmente também, né, no quesito de comunicação. Hoje em dia, a televisão, né, a gente recebe notícias internacionais, a gente consegue saber, né, pela televisão, pela internet, existem vários meios para a gente saber de notícias e de coisas de outros lugares do mundo, ou até mesmo, né, hoje em dia, o WhatsApp, chamada de vídeo, a gente consegue conversar com pessoas que não são do nosso país, que são extremamente longe, ou até pessoas que estão longe e ainda assim estão no nosso país, mas a tecnologia teve esse avanço enorme, né, na questão da linguagem e comunicação, que a gente consegue se falar com as pessoas de uma forma completamente diferente, né, graças à tecnologia. Um exemplo mesmo é essa videoaula, né, que eu consigo conversar com vocês, transmitir conhecimento graças à internet, graças ao avanço tecnológico, tá bom? A linguagem verbal humana é estudada pela linguística, enquanto que para estudar a linguagem e seus signos, utiliza-se da semiótica, né, que a gente já viu um pouquinho sobre semiótica, linguística, né, a gente conversou isso em algumas aulas anteriores. Se você não assistiu, dá um pulinho lá, também é muito interessante, é um pouquinho mais complexo do que a linguagem verbal e não verbal, mas é como eu digo, né, conforme a gente vai assistindo, vai vendo as aulas, a gente vai vendo que um assunto está relacionado com outro, todos os assuntos estão interligados
e relacionados. Então, quando a gente entende um pouquinho mais sobre semiótica, a gente acaba entendendo um pouquinho mais sobre signo, a gente entende um pouquinho mais sobre linguagem, e tudo isso tem a ver com comunicação. E eu falo, né, a comunicação é extremamente importante, a gente precisa saber se comunicar. E com esses estudos a gente consegue entender um pouquinho melhor. E eu já havia falado isso em algum outro vídeo, mas a língua portuguesa é considerada uma das mais difíceis, né, de se aprender por conta disso. A gente tem várias divisões, várias explicações, a gente tem, né, na nossa língua tudo isso muito bem separado para a gente entender, só que ao mesmo tempo é bem complexo, né? Então a gente aprende bastante disso na escola, mas mesmo assim existe muita coisa sobre nossa língua portuguesa que a gente precisa estar aprendendo. Aqui eu não vou me aprofundar, para a gente também não fugir muito do nosso tema, tá? E também para não se estender muito, que o nosso foco hoje é a linguagem verbal e não verbal, tá bom? Então, dando continuidade, né, os tipos de linguagem, nós temos a linguagem verbal, também chamada de linguagem verbalizada, expressa por meio de palavras escritas ou faladas, tá bom? A linguagem não verbal, que utiliza signos visuais como gestos, postura, ilustrações e placas. E a nossa linguagem híbrida. Nela é possível encontrar as linguagens verbal e não verbal juntas, com o objetivo de passar uma única mensagem, tá? Eu só pincelei para falar as três, que no caso, na verdade são duas, né? Que é a linguagem verbal e não verbal, e a linguagem híbrida é a mistura das duas, então é a junção, né, de mensagem verbal com a mensagem não verbal, tá bom? Mas eu vou explicar aqui um a um e dar alguns exemplos que aí fica mais fácil de entender. Linguagem verbal. Quando se fala com alguém, lê um livro ou uma revista, é utilizada a palavra como um código. Esse tipo de linguagem é conhecida como linguagem verbal. Podem ser através das palavras escritas ou faladas, né? Então, voltando lá em código que a gente falou dos elementos da comunicação, código, né, é como a gente está transmitindo a mensagem, se é por escrita, se é por fala, igual no nosso caso, está sendo pela fala em língua portuguesa, né? Pelo canal internet / videoaula, tá bom? Só dando uma lembrada, né? Porque, como eu falei, todos os vídeos acabam estando interligados, então quando a gente entende uma coisa, fica mais fácil de entender outra, tá bom? Então é isso, a linguagem verbal, ela se caracteriza que seja por meio de palavras escritas ou palavras faladas, tá? Não é tão difícil de entender e tá super no nosso dia a dia, mas às vezes a gente não repara como isso está presente. Certamente essa é a linguagem mais comum no dia a dia. Quando alguém escreve uma mensagem em rede social, ela está utilizando a linguagem verbal, ou seja, transmitindo informações através das palavras. Então, né, é bem básico, bem simples de entender, mas foi como eu falei, tá tão no nosso dia a dia que às vezes a gente nem acaba percebendo que tudo isso é a linguagem verbal, tá? E aqui os exemplos, né? Então, textos literários como crônicas, romances, poemas e novelas, comunicações orais, como aulas, palestras e conferências, né? Por exemplo, essa nossa videoaula também, né? Como eu já havia falado, em e-mails ou cartas, relatórios, formulários, cadastros, livros didáticos, apostilas, dicionários e enciclopédias, manuais de instruções e também qualquer tipo de conversação como um bate-papo entre amigos. Então, tudo isso se caracteriza, né, com a linguagem verbal, tá bom? Assim, quando a gente coloca em vários exemplos, a gente vê como a linguagem verbal tá presente em várias coisas, né? Tudo basicamente que estiver escrito é linguagem verbal. E também, né, sempre que a gente utilizar da fala, é também uma linguagem verbal. Linguagem não verbal. A outra forma de comunicação, que não é feita nem por sinais verbais, nem pela escrita, é a linguagem não verbal. Então, basicamente, a linguagem não verbal é o oposto da nossa linguagem verbal, tá? Portanto, ela basicamente vai lidar com imagens. Nesse caso, o código a ser utilizado é através de simbologias, né? Então, tudo que são símbolos ou imagens, né, que tem essas características, é a forma que é utilizado na linguagem não verbal. Eu gosto bastante de exemplificar a nossa joinha, né? Mesmo que eu não estivesse falando nada, mas se fizesse o sinal de joia, as pessoas entendem que isso é algo bom, algo positivo, tá? Mais para frente eu vou até utilizar um pouquinho mais desse exemplo. A linguagem não verbal é constituída por gestos, tom de voz, entre outras coisas. Portanto, é possível notar que a ausência de palavra não significa a ausência de texto.
né? Então, muitas vezes a forma, né, como eu mesmo exemplifiquei, dando uma joinha, a gente entende que é positivo. Tem várias coisas que a gente gesticula com o corpo, ou que a gente tem nas nossas expressões faciais, que as pessoas acabam entendendo, né? Às vezes a pessoa pergunta alguma coisa e a gente simplesmente balança a cabeça, a pessoa sabe que sim, que não. Então, ali continua tendo uma comunicação, porque você está tendo uma devolutiva com essa pessoa. Por mais que ela falou de forma verbal com você, a gente consegue, né, responder de forma não verbal por meio de gestos, tá? Então, ao contrário do que muitos pensam, a linguagem não verbal é utilizada constantemente na vida das pessoas, né? A gente muitas vezes não percebe, mas também, né, o fato de gesticular, a forma como a gente responde sim, não, sem ser da forma verbal, também tem na forma verbal e tá no nosso dia a dia, foi como eu falei, tá tão presente que a gente não repara que existe, que está ali, tá? E aí alguns exemplos. Se uma pessoa está dirigindo e vê o sinal vermelho, qual a primeira reação a se fazer? Parar, obviamente, sempre, né, que seja um motorista ou um pedestre, quando a gente vê o sinal vermelho, a gente sabe que aquilo ali é pare, né? A gente sabe que a gente tem que fazer a ação de parar. Então, por mais que não tenha ninguém falando pare ou algo do gênero, não está escrito pare, o simples fato de ver ali o sinal, o semáforo em vermelho, a gente sabe o que isso significa, né? Então, também é considerado a linguagem não verbal, tá? Os gestos e as expressões corporais também são classificados como uma linguagem não verbal, tá? Quando um pai diz de forma áspera, né, gritando e com uma expressão agressiva que ama o filho, será que ele interpreta assim? Então, também um ótimo exemplo é isso, né? Que não é só os gestos, mas também a forma como a gente fala. Então, né, às vezes a pessoa tá falando ali grossa e tá brava. Não, não tô brava. E fica meio contraditório, né? Porque você está dizendo que não está brava, mas você está falando com uma voz agressiva. Então, né, a linguagem verbal e a não verbal elas se misturam e aí, de acordo, né, com o contexto, a gente consegue entender melhor. Que, né, se fosse, por exemplo, em mensagem, pergunta, você está brava? E a pessoa vai responder, não estou. Ali, pelo meio da escrita, somente a escrita, não dá, né, a gente vai acreditar somente no que ela falou, mas pode ser que ela esteja brava. E se ela estivesse respondendo presencialmente pra gente, não, não tô brava, e fala grosseiramente, então sim, a pessoa está brava, né? E aí entra em contradição, tá? Outro exemplo também que eu acho muito bom é o árbitro de futebol se comunica com os atletas através do apito. Eu não entendo muito de futebol, então, né, para mim não faz tanto sentido, pois eu não entendo. Mas é uma ótima forma, né? O juiz muitas vezes não precisa falar absolutamente nada, apenas por gestos, né? Ou pelos apitos, ele consegue se comunicar com os jogadores. E aí, por que eu dei o exemplo que eu não entendo? Né, no enredo ali dentro do futebol, o juiz vai apitar, não sei, para dar um cartão vermelho ou qualquer outra coisa do gênero, tá? E como eu não estou naquele contexto, para mim fica mais difícil. Ali seria utilizado um determinado código, né, que seria o apito e também as formas de gesticular. Mas aí o código, lembra que eu sempre falo, o código tem que ser compartilhado entre o emissor e o receptor. Nesse caso, se fosse um juiz apitando para mim, eu ia ficar completamente perdida, porque eu não compartilho do mesmo código, eu não compartilho do mesmo entendimento. Por isso que eu falo que tudo está extremamente interligado, a que seria um exemplo que, mesmo que ele tentasse se comunicar comigo, talvez, né, se fosse só por apito, eu não ia entender, mas talvez com algum gesto que fosse mais comum, aí sim eu conseguiria ter uma comunicação com o juiz, com o árbitro, tá bom? Só para exemplificar mesmo. E a nossa linguagem híbrida ou a linguagem mista, tá? Como o próprio nome indica, é a mistura de linguagem verbal e não verbal em determinada mensagem. Então, quando as duas se misturam, isso ocorre também com bastante frequência, é considerada a linguagem híbrida ou mista. A comunicação entre pessoas quase sempre se estabelece através de gestos e palavras, havendo, portanto, a junção das duas formas de linguagem. Essa função é definida como a linguagem mista. Então, tanto quando a gente fala, né, geralmente a gente costuma, né, eu tenho bastante costume, não sei, acho que aí não aparece, mas eu tenho bastante costume de gesticular. Então, eu estou utilizando da linguagem verbal, por meio da fala, e da não verbal, por meio dos gestos e também, né, a expressão facial do rosto. Tá? E a gente também encontra isso bastante em revistas em quadrinhos, que era até o que eu ia ler agora. Isso pode ser visto nas revistas em quadrinhos, em panfletos publicitários e nas charges, que
que comunicam através de imagens e palavras. Então, né, por exemplo, Turma da Mônica, acho que todo mundo conhece, né? O Maurício é incrível e todo mundo conhece a Turminha da Mônica. Então, ali nas historinhas em quadrinhos, a gente vê, né, os personagens desenhados e os balãozinhos de conversa. E aí se mistura tanto a imagem, né, que é o não verbal, com a parte verbal, que é ali aquela parte escrita. E é claro, muitas vezes tem algumas historinhas que a gente só encontra a imagem, que é somente o não verbal. E mesmo assim a gente consegue entender, mesmo sem ter nenhuma palavra ali, a gente consegue entender o que a historinha, né, do quadrinho está tentando nos dizer. Mas geralmente, né, ela é encontrada como verbal e não verbal, porque tem o desenho e também tem a parte escrita, tá bom? E a minha favorita, linguagem corporal. É uma forma de comunicação não verbal, onde o corpo fala através de gestos, expressões faciais e posturas. Então, a linguagem corporal está dentro da linguagem não verbal, tá? Ela não está separada, ela está dentro, né, da nossa linguagem, né, da nossa comunicação não verbal, né? Como ela é feita por gestos, expressões faciais e posturas, ela se considera uma comunicação não verbal, tá bom? Especialistas afirmam que aproximadamente 93% de toda a comunicação humana é não verbal. Então, quase 100%, né, de toda a nossa comunicação, ela é considerada não verbal, né? Por mais que pareça que ela é quase 100% verbal, né, por conta da fala, não, a maior parte dela é não verbal. 55% da comunicação é feita sem a utilização de palavras, ou seja, está relacionada com a postura, expressões faciais e gestos, né, como eu já havia comentado. A sonoridade e a vocalização, tom de voz, ritmo, velocidade da fala, também são importantes e correspondem a 38% das mensagens transmitidas, né? Então, 38% também é um número bem relevante, é por isso que a maior parte da nossa comunicação se considera sendo não verbal, não é somente por palavras, né? Por mais que eu falei que, né, parece muito que seja verbal, né, por conta da fala, quando a gente pensa em comunicação, automaticamente a gente já pensa, né, na fala, em alguém conversando com outro alguém. Mas é claro que não é só isso. Então a gente fala, a gente gesticula, a gente tem expressões faciais, né? Muitas vezes a pessoa está de longe e fala alguma coisa, pela forma como ela mexe a boca e gesticula ali o rosto, a gente consegue ver pelas expressões faciais dela mais ou menos o que ela está tentando dizer, o que ela está tentando transmitir. E foi também como exemplo que eu dei, né? Um pai falando para o filho que ama ele e está falando de uma forma ríspida, uma forma brava, isso fica um pouquinho estranho, porque a sua linguagem verbal diz uma coisa e a linguagem não verbal, né, de acordo com o tom de voz, não está indicando a mesma coisa, né? Que ninguém fala de uma maneira brava que ama alguém, geralmente não, né? Outro exemplo também, se uma pessoa é assaltada e ela vai comunicar alguém, obviamente ela não vai chegar tranquilo, falando calmo, né? Falando fui assaltado de uma forma tranquila. Provavelmente ela vai chegar, né, bem acelerada, bem nervosa, ansiosa e falando rápido e se mexendo rápido e tentando explicar, né? Tem toda a expressão facial também fica um pouco mais fechada, a pessoa fica, né, com um tom de preocupação, de medo, né, dependendo da situação. Então o nosso corpo fala, né? Nosso corpo fala de várias maneiras. E por meio, né, da linguagem corporal, por meio dos estudos, a gente consegue entender um pouquinho mais, né, o que o nosso corpo está dizendo ou que o corpo de outra pessoa está querendo nos dizer. Por isso que é importante entender e estudar. A gente vai ter uma aula só de linguagem corporal, né? A linguagem corporal é uma das minhas favoritas, porque é extremamente interessante, né? Quando a gente fala dos estudos, vão estudando para aprofundar, mas de certa forma a gente sabe, no nosso subconsciente, a gente já consegue, né, entender. Porque desde pequena a gente já sabe, quando a mãe vai brigar com a gente, já fecha a cara, já faz uma cara fechada, o tom de voz já muda. Então, desde pequena a gente já consegue entender as linguagens corporais. Um outro exemplo também muito bacana, que eu reparei até hoje, né? Tinha alguns cachorros latindo para o moço, nem sei o que é, mas deu para ver, né, a estrutura corporal, o cachorro já ficava mais ereto e a gente consegue ver as expressões até mesmo nos animais. E eles, né, não se comunicam de forma verbal, mas que eles tenham latido, não é compreendido. A gente não entende o código do latido.
né? Mas a gente consegue entender as expressões do rosto do cachorro, que tem cachorro que é muito expressivo, tem cachorro que é um pouquinho menos, mas no geral a linguagem corporal dele a gente consegue analisar e consegue entender. Então, se o cachorro está, por exemplo, em posição de alerta, que ele fica retinho, todo certinho, né? Ele fica meio empinadinho, vamos dizer assim, a gente entende que ele está em uma posição de alerta, que ele está vendo algum perigo ou que ele vai latir para alguém, por exemplo. Ou, né, quando ele está afetuoso, a gente chega em casa, o cachorro já começa a balançar o rabinho, então a gente já entende que ele está pedindo carinho, querendo atenção. Então, a linguagem corporal também está super presente, né, no nosso dia a dia, que às vezes também a gente acaba não percebendo o quão presente está. E aí eu lembrei, né, para quem tem cachorrinho, bichinho, a gente consegue reparar, né, pela postura deles, se eles estão bravos, se eles vão latir, se eles querem carinho, né, tem toda essa questão. E eu falei, esse também é um bom exemplo, porque são seres que não conseguem se comunicar do mesmo código, no mesmo código que a gente, né, na língua portuguesa. Eles, né, fazem um latido, a sonoridade também do som do cachorro, a gente consegue entender se ele está chorando, se ele está latindo, e o que ele quer que é a forma deles se comunicarem, mas é diferente do nosso português. Então, a gente entende basicamente pela linguagem corporal, né? Então, pela forma como eles têm, né, a postura que eles têm, expressões do rostinho do animal, né, que tem cachorro, como eu falei, é muito expressivo, e pela forma, né, de alguns barulhos que eles fazem também. Quem tem gato, gato já tem características mais diferentes no próprio miado, a gente já sabe quando ele vai brigar, ou se ele tá querendo comida, ou se tá passando mal, né, para quem tem animalzinho a gente consegue ver bastante como a gente entende a linguagem corporal, tá, e assim também funciona com os humanos. Aí eu dei exemplo de gatinho e cachorro, porque é um pouquinho mais fácil do pessoal ter, e são os animaizinhos que eu tenho em casa também, então a gente consegue reparar por ele como a linguagem corporal está inserida no nosso dia a dia, e mesmo sem a gente ter estudado, né, sem estudar muito a linguagem corporal, nosso subconsciente já consegue entender essas linguagens básicas, né, como um cachorro bravo, você não vai pôr a mão porque você sabe que vai morder, então já é instintivo da gente saber, assim como uma pessoa com cara fechada, a gente, né, já tem um pouquinho mais receio de falar, e às vezes é só a cara da pessoa que tá brava e tá tudo bem, né? Mas aí já é um mecanismo também de defesa dali, né? Ligado à linguagem corporal, tá bom? Acabei falando demais, né? Tem uma aula só específica para isso, mas como eu falei, eu gosto bastante da linguagem corporal, acho ela extremamente interessante, mas eu vou deixar mais esse assunto para a próxima aula, tá bom? E, né, finalizando já a nossa aula, então a conclusão do nosso curso, já sabemos como é importante a comunicação em nossas vidas. E entendendo como cada tipo de linguagem funciona, vamos aprimorando nossas formas de se comunicar. Então, foi como eu falei, quando a gente entende mais, por exemplo, da linguagem corporal, a gente sabe como a gente tem que se portar, começa a analisar mais o outro para entender o que está acontecendo ali com o outro, e, né, independente de qual seja a linguagem. Então, devemos buscar evoluir em todos os tipos de linguagem, seja ela verbal, não verbal, híbrida e principalmente a linguagem corporal, que, né, como eu já citei, é a que mais fala, né, mas a gente tem que cuidar também para falar de forma clara e objetiva para que as pessoas consigam entender. Existe também a forma não verbal, né, e a híbrida, que é a mistura das duas, que foi basicamente isso que a gente viu na nossa aula de hoje. Eu também não vou me estender, a gente já vai para as perguntinhas, vocês sabem que eu gosto das perguntinhas, mas no geral é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, achado interessante, né? E com as perguntinhas agora, vai ficar mais fácil talvez de entender, ver aonde errou, aonde não errou. Então, como eu sempre falo, se precisar, dá uma pausa, né? Anota ali a questão que errou, volta a ver ou também pesquisar na internet, tá bom? Então, bora lá para as nossas perguntinhas, tá?